Você chegou a comentar sobre expansão de consciência. Explica. Ca- Eu tenho... Eu aprendi umas coisas muito legais, assim, né? Eu não sei se eu te contei, assim, que eu já, de alguma forma... Eu fui uma criança que foi educada num colégio cristão, né? Um colégio jesuíta, inclusive muito rígido e tal, acho que nos anos 80. Mas eu tive grandes amigos, assim, judeus, então eu frequentei a comunidade judaica durante um tempo. Eu tive o meu tempo de estudar o Zen budismo, que eu fui um artista marcial. Então eu tinha um tio karateca e lutador de... O que você fazia? Cara, a minha base é Kung Fu. Qual? Eu fiz o Shaolin Chuan dos 13 anos até os 32. Mas eu lutei boxe também, né? Eu fiz boxe inglês, né? O boxe tradicional. Eu fiz um período de Krav Maga. Eu treinei arco e flecha, o Iai, a espada. Então, assim, eu tenho uma trajetória longa nas artes marciais. E de alguma forma eu tinha um tio que era karateca, né? E ele me introduziu ao Zen budismo. Depois eu fui para o budismo tibetano. Frequentei uma comunidade de budismo tibetano em Belo Horizonte durante um tempo. E fui estudando as religiões. Até que eu cheguei onde eu cheguei hoje, uns 40 do segundo tempo, né? Uns 45 anos aqui. Eu cheguei para a yoga e a yoga Sikh. Né? Assim, a yoga que está de alguma forma atrelada à cultura Sikh. Então, de alguma forma, Cava, a gente... Pra quem não sabe... É a terceira maior etnia da Índia, né? Os Sikhs são... Quando a gente vê a Índia, né? Aqueles que têm uns turbantes coloridos, não cortam a barba. Eles são uma região contestada ali, né? Entre Índia e Paquistão. E foram, querendo ou não, foram uma sociedade extremamente massacrada no período Mogul, né? Os descendentes de Genghis Khan e por aí vai. E de alguma forma eu estava ligado a essa dimensão da yoga, e a gente quer discutir o que é consciência. Então a gente fala na yoga que, cara, consciência é o quê? São seus valores. Então você imagina que você tem os seus pensamentos. Quantos pensamentos você captura ao longo do tempo, do dia, das horas, o tempo todo? A metáfora é como se você tivesse uma nuvem de pensamentos e você vai capturando e soltando seus pensamentos o tempo todo. Você tem uma segunda instância que na yoga a gente conhece como Ahankara, que é o ego. Cara, o ego é uma instância interessante. Ela te diz o seguinte: busque prazer e evite a dor. Isso que o ego vai falar com você o tempo todo. Evite a dor, evite sofrimento, evite coisas ruins e busque prazer, de preferência imediato. Então o ego não é uma instância ruim. Ela é uma instância operacional de você. De fato, inclusive, que te favorece em diversas circunstâncias. Só que a gente sabe que o tempo todo fugir do sofrimento e da dor e do desafio e só ficar buscando prazer, isso no médio e longo prazo pode me trazer uma série de prejuízos. Então, o que é a sua consciência? A sua consciência são um conjunto de valores que constituem o seu ser real. Para você, justiça é um valor? Para mim, justiça é um valor assim, chave. Ele é o horizonte de todos os outros valores. Já diria o Comte Sponville, né, um filósofo. Coragem. Cara, a coragem pode estar, inclusive, no canalha. Né? Mas, de alguma forma, coragem é. Compaixão é. Então, Cava, quando a gente começa a discutir isso, eu falo assim, o que é a sua consciência? Sua consciência é um conjunto de valores que inclusive conseguem suplantar a voz do ego, que fica o tempo todo operando, e que te impede de você viver essa loucura, de enganchar em todo pensamento que você tem. Então, toda hora que você está diante de uma circunstância, o que sua consciência está dizendo? E ela grita. A gente é que não escuta. Ela grita pra gente, olha, isso aí está indo contra seus valores. Isso aí está indo contra a sua consciência. A ampliação da consciência, na verdade, é reencontrar a sua consciência. Porque você passa ao longo da vida a escutar a voz dos seus pais ou dos seus parentes, a voz dos seus companheiros e companheiras, a voz dos seus chefes, líderes.
E aí você passa, a última voz que você consegue escutar nesse mundo ruidoso é a sua, são seus valores. Então a ampliação da consciência é você voltar a olhar para ela e tomar suas decisões com base nisso. Saca, assim, coerência entre o que você pensa, o que você fala e como você age. E como é que você trabalha isso? Cara, assim, a gente tá acostumado na vida. Eu não sei se você... Tem uns professores espirituais que eu sigo na internet que eu acho eles sensacionais. Se quiser citar. Um deles é o Sadhguru. O Sadhguru, ele é muito famosão, assim, ele é icônico, né? Assim, ele é um professor espiritual que é muito respeitado. Como é que escreve isso? S-A-D-H Guru. Sadhguru. Se tivesse um H ia ser ótimo, né? Sadhguru. Não, Guru ele tem triste. um Sad, não. E ele não é triste, cara. Ele fala sobre joy, né? Sobre o tempo todo, cara. Ele anda de moto. Ele é famosão porque ele percorre o mundo de moto. Ele curte uma moto. E... Um guru style. Cara, ele é super, super style. Tem um outro que eu sigo muito, que é o Sat Pal, que é de uma... ele é Sikh, né? Ele mora na Inglaterra, eu acho que ele mora no interior da Inglaterra. Ele tem um centro que chama Guru Nanak. Então ele é um Sikh ele é um professor espiritual que eu gosto muito. Querendo ou não, cara, esses professores espirituais, eles, de alguma forma, estão o tempo todo te provocando, né? Estão o tempo todo te cutucando por causa das nossas certezas. E a gente, Cava, assim, a gente responde à vida de uma forma muito reativa. Quando alguém te desafia, o que todo mundo espera? E o que você aprende? A você imediatamente rebater. A gente tem perdido essa... Talvez o primeiro guru que a gente tenha conhecido na vida seja a nossa avó. Sabe aquela coisa assim? Você chega chorando, chateado, e aí a sua avó falava assim, meu filho, respira, conta até 10. Essa é uma das coisas mais sábias que a avó trouxe pra gente e que os professores espirituais para de reagir à vida e passe a agir em direção à vida. Então, muitas vezes, cara, lembra daquele filme, né, dos sonhos, da camada de sonhos? Você tá entrando, né, acho que é do... A Origem. A Origem, isso aí, boa. Que você fala assim, eu não sei quando eu tô dentro de um sonho. Muito bem, Mandíbula. Cara, valeu. Tá esperto agora ele. Cara, você imagina o seguinte, você não sabe quando você tá dentro de um sonho. Então ele fala que ele tinha um breguetinho lá que ele girava e para ele saber se ele tava ou não dentro de um sonho. Toda vez que a vida tá te desafiando, o que você faz? Você imediatamente recebe a frequência do problema e você quer voltar na mesma frequência. Eu sou agredido, eu volto em agressão. Uma das coisas que a gente faz é encontrar mecanismos, cara, que te dão segundos, valiosos segundos, para você simplesmente não rebater. Então pode ser uma música, pode ser, cara, um anel, pode ser uma respiração lenta e profunda, pode ser o que for. Alguma coisa que vai tirar você do mecanismo de reação e te colocar no mecanismo de escolha. Bom, os Sikhs falam muito sobre isso, assim. Você tem que aprender a render sua cabeça, humildemente dizer, estou errado, estou rendendo a minha cabeça, estou aqui à disposição para aprender humildemente, mas eles também falam, tem momentos que você precisa aprender a cortar a cabeça. Então sabe aquela coisa do clichê, de que você, ao se espiritualizar, você se torna, né, um ser capaz? Não, tem momentos que você vai ter que partir para cima, para porrada, mas é uma escolha sua, não do outro, né? Como é que você entrou nessa história, hein? Isso vem de criança ou não? Na yoga? Em tudo. Cara, outro dia me perguntaram assim, eu já comentei com você que eu fui artista marcial, depois eu fui jogador de rugby, eu joguei alguns anos de rugby, e aí eu cheguei na yoga. E eu também, durante muito e muito tempo, eu sou especialista em estudos estratégicos, geopolítica, conflitos internacionais, então a grande parte da minha carreira como professor foi no campo das relações internacionais com assuntos que são muito duros. Eu tenho hoje, cara, uma suspeita de que eu sempre quis entender a violência. Eu sempre quis controlar a violência. Então o fato de eu estar na arte marcial,
O fato de eu estar no rugby, que é um esporte de violência controlada, pelo menos ali em 80 minutos de jogo, o fato de eu querer entender como as relações internacionais operam, foi sempre um desejo meu de compreender como eu poderia trabalhar a dimensão, o controle da violência. E eu acho que a yoga, o budismo, né, os caminhos espirituais seriam aquela coisa... Você lembra do Rock Balboa? Talvez o melhor filme do Rock Balboa seja o Rock Balboa. Que ele fala assim... Não, o Balboa. É o sexto. O sexto. Que ele Muito bem, Mandíbula. Cara, a gente vê que ele curte filme, né? O Balboa, cara, ele tem um determinado momento que ele tá ali, né, naquela decisão se ele vai lutar ou não vai lutar, ele fala assim, eu tenho uma fera dentro de mim. E eu preciso colocar ela para fora. Então, de alguma forma, Cava, eu imagino que todos nós, e aí eu particularmente, eu queria entender a violência, os mecanismos de operação dela. Só que eu entendi que só compreender não bastava. Então, é aquela coisa assim, o Balboa chegar e falar, eu tenho uma fera dentro de mim. Eu preciso acabar com ela. Não é assim, eu preciso botar ela para fora. Eu preciso acabar de ver, sabe, de dissolver. Então, acho que o caminho da yoga, da meditação, foi assim, você já compreendeu o mecanismo. Agora está na hora de você dissolver isso. Então, acho que a minha trajetória sempre foi quase Tolstói, guerra e paz, guerra e paz, guerra e paz. Eu estou ali num campo de rugby, por exemplo, eu era um jogador de primeira linha. Né? A primeira linha são os dois pilares e o hooker. Onde o pau quebra, assim, sabe? Eu tava ali onde o pau quebrava, mas eu sou reconhecido como um jogador muito gentil. Eu nunca fui reconhecido como um cara brutal. Você devia ser ruim, isso deve ser um eufemismo para as pessoas não falarem que você era ruim, né? Cara, eu não era ruim, Cava. E tinha um negócio interessante, que era assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente disciplinada. Ou eu aprendi a ser. Então, agora, por exemplo, eu faço yoga e natação, né? Então, assim, eu sou um cara que entra na piscina e minha professora fala assim, você vai nadar 200 metros de perna, vai fazer isso. Eu sou, assim, cumpridor. Eu não era o melhor dos atletas, obviamente, porque eu estava com 36, 37 anos, mais ou menos, mas eu era muito aplicado. Então, assim, de alguma forma... Só que eu estava numa posição, cara, que não tem como não escapar da brutalidade. Né, da dureza do jogo. Então é o que eu falei assim, sempre foi, acho que o caminho da minha vida foi esse lugar ali, da guerra e da paz, e tentando fazer com que de alguma forma eu chegasse num caminho bom para mim. Entendi. Sabe? Faz sentido.